Amém. Irmãos, o culto dessa noite vai ser sobre a adoração. A mensagem dessa noite será sobre a adoração. E eu queria começar, antes mesmo da gente fazer a leitura, trazendo à memória uma canção que foi muito cantada aqui na nossa igreja, e de vez em quando a gente canta, que ela diz o seguinte: o que dizer, o que fazer quando ele vem? A canção começa com uma pergunta, mas eu acho engraçado, porque ela não dá resposta. Ela continua falando outra coisa. Existem canções que a gente canta também que fazem mais ou menos essa pergunta, né? O que dizer diante de um Deus tão glorioso? Mas a canção dá a resposta, né? Mas essa simplesmente joga a pergunta e você que se vire para responder. E eu pergunto para você nesse início de culto: o que fazer diante da presença do Senhor? O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Irmãos, eu preciso que cada um de vocês tenha isso muito firme no coração, e a gente vai desenvolver isso ao longo dessa mensagem. Mas de cara, eu já quero dizer para você que diante do trono de Deus, dia e noite, noite e dia, existe adoração a Ele. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, milhares e milhares de anjos estão ali adorando constantemente ao Senhor. Estar diante da presença dEle faz com que a gente deseje adorá-lo. Faz com que a gente não queira fazer mais nada a não ser adorar ao Senhor. E um dia nós estaremos plenamente diante desse trono. Mas enquanto isso, meus irmãos, nós temos contato com níveis diferentes da presença do Senhor. A Bíblia fala a respeito desses vários níveis de manifestações da presença. E às vezes a gente se coloca diante da presença do Senhor no nosso secreto. A gente fecha a porta do nosso quarto e começa a buscar, e a promessa é: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, e você se apresenta diante do Senhor. E a maior manifestação, meus irmãos, eu creio, é essa daqui, onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Onde há adoração do povo de Deus, onde nós invocamos o nome do Senhor, e a palavra diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Você está diante da presença do Senhor em todo culto, que realmente é um culto a Ele. Amém, meus irmãos? E eu lanço mais uma vez a pergunta dessa canção: o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Você crê que Ele veio? A gente vai ler o texto. E esse texto fala a respeito de uns homens que queriam muito encontrá-lo. E eles encontraram. Mateus 2, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso
e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém. Estamos correndo atrás de reformar o nosso púlpito que quebrou, tá, meus irmãos? Em breve aí nós teremos o nosso púlpito de volta. Esse é um texto que a gente está muito acostumado a lê-lo no Natal. Hoje não é Natal, mas nós vamos aprender um bocado a respeito desse texto. É uma história muito conhecida. Só que às vezes ela é conhecida mais pelo folclore do que pela Bíblia. Aqui em Nova Almeida, por exemplo, nós temos um monumento histórico importantíssimo para a nossa comunidade, que é a Igreja dos Reis Magos. E quando você começa a conhecer um pouco e tal, a respeito dessa cultura, você percebe que são os 3 reis magos e que eles têm até nomes. Alguém sabe aí falar o nome deles? Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é o nome não. Vocês sabiam, vocês perceberam na Bíblia, que em lugar nenhum falou que eles eram reis? Falou que eles eram magos que vieram do Oriente. Em lugar nenhum falou que eles são 3. Foram 3 presentes, cada um com um significado que a gente vai ver ao longo da mensagem a respeito. Quer ver outro detalhe que a gente tem, mas está muito mais relacionado ao folclore do que realmente o que a Bíblia diz a respeito? Normalmente nas representações de Natal, você tem ali uma estrebaria com José, Maria e Jesus, uns animaizinhos, os magos e os pastores, todo mundo junto. Mas, meus irmãos, lendo esse texto, a gente percebe que Jesus já não estava mais na estrebaria, estava numa casa. Eles chegaram numa casa. E quando Herodes pergunta para eles sobre o tempo que a estrela tinha aparecido, ele faz a associação do tempo em que essa criança teria nascido. Então, o que ele faz? Ele considera que já pode ter 2 anos que Jesus nasceu. Tanto que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, meus irmãos, embora ele ainda fosse considerado um recém-nascido, muito provavelmente não foi na mesma noite que os pastores chegaram. Os pastores foram exatamente na mesma noite, não é? Mas isso mais como curiosidade para os irmãos, para a gente estar mais atento àquilo que a Bíblia está dizendo, não é? E justamente, olhando com atenção, eu quero que a gente aprenda um pouco a respeito da atitude desses magos do Oriente. Porque eles disseram, nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E quando eles chegam, o texto diz que eles adoram a Jesus. E meus irmãos, o objetivo deles era adoração. E nós temos algumas coisas muito importantes para aprender a respeito da adoração, olhando o que esses homens fizeram. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que esses caras se prepararam muito para esse momento. Eles estavam vindo de um outro país. Eles não eram do povo de Israel. A gente não sabe exatamente de onde eles vinham, provavelmente da região onde tinha sido a Babilônia. Alguns especulam que esse entendimento de que Jesus viria tem a ver com os escritos que Daniel deixou lá no passado, algo nesse sentido, mas a Bíblia não diz, só diz que era do Oriente. Quando eu era garoto, eu imaginava que eram Shaolins, né? Eu via filme de chinês, chegaram os magos do Oriente, deve estar vindo da China. Não sabemos. Sabemos que eles vieram de longe. E qualquer viagem que era feita, meus irmãos, era sempre algo muito custoso, que exigia muito preparo. E a gente vendo aquilo que eles trouxeram, meus irmãos, a gente pode perceber que esses homens se prepararam para esse encontro. Eles se prepararam para esse momento de adoração. E eu já quero perguntar de cara, você se preparou para estar aqui? E se preparou? Até que ponto? Você se prepara para o seu momento de adoração? Adoração exige preparo para a gente. Não é uma coisa para a gente chegar e fazer de qualquer maneira, não é algo para fazer às pressas. Mesmo porque, aprendam algo, as melhores coisas da vida, elas não podem ser feitas com pressa. Elas precisam ser feitas realmente se preparando para o momento, desfrutando do momento. Eu aprendi uma coisa quando eu estive lá em Jerusalém,
O templo já não existe, não é? Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas algumas estruturas ao redor ainda existem, e eu tive a oportunidade de subir a escadaria que conduzia ao templo. E eu achei curioso porque tinha um degrau que era longo e um degrau curto. Um degrau longo e um degrau curto. O longo a gente tinha que dar 2 passos para passar. E o guia local estava explicando para a gente que é porque para chegar na presença de Deus, para adorá-lo, ninguém poderia subir aquela escada correndo, porque você tenta, e eu tentei, você perde o ritmo, não é? Então, você sempre precisa ir subindo devagar, meditando, preparando o seu coração. Existe uma parte no livro de Salmos que é chamada de Cântico dos Degraus, que tem a ver com a preparação do nosso coração para chegar na presença de Deus. Eu, como filho de pastor, eu fui muito disciplinado nesse sentido, porque o meu pai não deixava a gente ver nem Supercine. Os mais antigos aí se lembram que Supercine tinha uns filmes bons, passava no sábado à noite. Mas o que ele raciocinava e falava para a gente? Vocês vão ficar até tarde, enchendo a cabeça com isso daí. Amanhã cedo a gente vai para o culto. Não é hora de ficar você se cansando, você está em preparação para amanhã. E meus irmãos, na nossa família hoje, com os nossos filhos, às vezes com o sábado a gente nem tem tanto cuidado, né? A gente vem, mas olha para o culto da noite, a gente está se arrumando, é louvor tocando, já é uma preparação, a gente se arruma porque esse é um momento importante, não é porque o culto vira um desfile de moda, mas porque a gente expressa também, através da nossa vestimenta, independente do que é o melhor, não é? Para cada família, a gente escolhe aquilo que expressa que a gente está indo para algo importante. A gente se prepara em muitos sentidos, meus irmãos, para estar nesse momento. Desenvolva na sua vida essa prática de se preparar para estar buscando ao Senhor. E aí, meus irmãos, uma segunda coisa que a gente aprende logo de cara, antes mesmo deles chegarem, é que eles buscaram até encontrar. Eles tinham uma pista, vamos seguir uma estrela. Alguns vão especular que, na verdade, esses magos, eles eram astrólogos, então eles observavam os astros e por isso eles se movimentavam dessa forma, como uma pessoa que olha para o Cruzeiro do Sul e sabe que ele está apontando para o sul. Mas, meus irmãos, não é bem por aí. Não estou dizendo que eles não eram, a gente não sabe. Mas essa estrela, ela se movia. Eles estavam atentos à direção que Deus estava dando para eles. E não só isso, eles não tinham muita precisão, chegaram na cidade de Jerusalém. Acho que a estrela foi passando pelo caminho e conduzindo. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles continuaram buscando. Onde está o menino? Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E Herodes se perturbou, Jerusalém inteira se perturbou com isso. E mandou chamar os sacerdotes, os escribas. E olha que mensagem bonita, meus irmãos. Eles apresentaram um trecho da Bíblia, lá do Antigo Testamento, da Bíblia que já existia naquela época, né? Parte da nossa Bíblia de hoje. E foi a palavra que conduziu eles à presença. Existiam sinais que os faziam se mover ao longo da estrada, mas o apontamento vão para aquela cidade, veio pela leitura da palavra. E eles souberam, olha, tem uma profecia antiga que diz, de tu, Belém, Efrata, você não é pequena entre as milhares de cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que há de apacentar o povo de Israel. E aí, debaixo dessa direção, eles vão para Belém, chegam em Belém, isso é muito lindo. A estrela de Jesus para em cima da casa onde está Jesus. E aí o que acontece? Aí vem a terceira coisa relacionada a esse encontro com a presença do Senhor. O texto diz que eles se alegraram com muita e intensa alegria. A versão que eu li fala a palavra júbilo. E deixa eu explicar para vocês o que é júbilo. Eu achava antigamente que júbilo era alegria. A gente cantava, celebrai com júbilo ao Senhor. Mas júbilo, meus irmãos, quando você vê o vasto uso dessa palavra no livro de Salmos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a maior parte dele, o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando a gente vê júbilo,
ali, no livro de Salmos, júbilo significa barulho de festa, barulho de comemoração, como por exemplo, algo que a gente tem na nossa cultura. Você já foi num estádio, numa final de campeonato? Ou num time muito querido? Já foi no Maracanã, de repente, no Fla-Flu? É aquela onda de alegria, de barulho, de festa, de celebração, que o povo de Israel fazia quando vencia uma guerra, por exemplo. E aí o texto vai dizer para a gente, né? Não usa a palavra lá do Antigo Testamento, mas fala de uma grande, é a palavra mega, e intensa, que é uma palavra no original do grego que dá a ideia de exageradamente. Grande e exagerada alegria. Ao finalmente ter esse encontro, eles olham para a estrela, e eu fico imaginando eles pulando, meus irmãos. Aê! Chegamos, é aqui! Um abraça, um pula em cima do outro. Irmãos, algumas pessoas estranham quando alguém encontra realmente aquilo que veio buscar. Olha, a gente percebe que eles saíram para buscar ao Senhor. E você saiu da sua casa para buscar o Senhor. E às vezes, meus irmãos, as pessoas vêm para um culto atrás da presença de Deus e voltam sem encontrar. Porque você tem que buscar até você encontrar. Você vê a direção de Deus, você ouve a palavra. E em todo o tempo, seu coração precisa estar buscando ao Senhor. Não se permita voltar para a sua casa sem ter encontrado essa presença. Só que, meus irmãos, quando a gente encontra essa presença, não tem como ficar do mesmo jeito. Quem olhar e não tiver encontrado não vai entender. Vê essa galera doida pulando. Alguns acham que é irreverência. Irmãos, a adoração bíblica, isso aqui é pouco, perto do que se fazia dançando na presença de Deus na adoração bíblica. Sabe, eu tô ainda escrevendo um livro a respeito disso, a teologia da dança, porque muita bobagem tem sido ensinada a respeito de dança, de que dança não é uma expressão de culto na palavra de Deus. O texto não está dizendo que eles dançavam, tá? Estou só explicando aqui a questão do júbilo e a aplicação aqui no nosso contexto. Esse texto especificamente não, mas existe uma vasta quantidade de passagens na Bíblia que nos ensinam a respeito disso. Quando você chega na presença do Senhor e você consegue entender que você encontrou aquilo que você veio buscar, você é tomado por uma grande, intensa alegria. Irmãos, nesse retiro do fim de semana, lá na tenda, eu vi manifestação de alegria que eu nunca tinha visto na vida. Nem eu, nem o pastor Ivan. Tem coisa que a gente que é mais antigo, muito tradicionalista, muito envenenado por cultura religiosa, a gente estranha, o povo começar a fazer trenzinho dentro da igreja, né? Mas tem alguns momentos que a alegria é tanta, que essa meninada começa a dançar tão feliz pelo que Deus está fazendo, por discernir a presença do Senhor. Trenzinho eu já tinha visto, mas trenzinho de 2 andares eu nunca tinha visto, não. Misericórdia, a gente ficava com o coração na mão, um em cima do outro, sabe? Aquele trenzinho gigante, né? Acontecem coisas muito doidas, por quê? Porque as pessoas estão tomadas de alegria e não é irreverência. Tem lugar que é irreverência? Tem lugar que é irreverência, que é só o que algumas pessoas vão dizer, é oba-oba. Mas o fato de eles estarem dançando simplesmente não é oba-oba. O fato de eles estarem dançando sem a presença é oba-oba. Entenda a diferença. Porque toda essa expressão de festa, de alegria, precisa tomar o nosso ser quando nós encontramos a presença do Senhor. E aí, meus irmãos, nós chegamos numa parte em que eles finalmente vão fazer aquilo que eles vieram para fazer. Eles se prepararam muito, eles viajaram, eles buscaram, eles investigaram, seguiram os sinais e de repente se alegraram porque finalmente chegaram na presença. Agora, é para isso que nós viemos, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa é que eles se prostram. Existem sinais físicos da nossa adoração, porque nós não somos simplesmente seres espirituais. Nós somos um espírito, mas nós temos um corpo, nós temos uma alma. Nós somos essas 3 coisas misturadas. E como vocês podem ver com os nossos irmãos de Libras, o nosso corpo inteiro ele comunica.
Vocês estão comunicando comigo agora. Eu acabei de falar isso, uma irmã fez assim com a cabeça. Outros estão aqui em conexão direta com os olhos. Nós estamos falando com todo o nosso ser, e a adoração é assim também, meus irmãos. Nós adoramos com todo o nosso ser. Mesmo você que não dança, daqui a pouco seu pezinho já está assim, ó, o chão vai tremer. Comigo é só um pouquinho, mas é natural do ser humano, sabe? A gente levanta as mãos, a Bíblia fala para a gente levantar as mãos diante do Senhor em adoração, mas você sabe o que eu percebi? Que muitas pessoas que acabaram de se converter nem conhecem esses textos. Naturalmente, parece que está tentando pegar Deus. Porque o nosso corpo adora. É por isso que a gente tem tantas expressões assim. É por isso que a Bíblia fala sobre a gente adorar de joelhos, se colocar de pé em algumas situações. E esses homens, eles chegaram e se prostraram diante do Senhor. E aí, meus irmãos, eles adoraram ao Senhor. E presta atenção o que o texto diz. Ofertando a Ele. E eu quero que você entenda bem isso. Eu já tenho ensinado isso ao longo dos anos, mas às vezes parece que é um argumento de pastor na hora dos dízimos e ofertas. Não, meus irmãos. A maior parte das expressões de culto, de adoração ao Senhor nas Escrituras, não estão direcionadas à música. Eles saíram de casa para adorar, eles chegaram lá e eles começaram a adorar, e o texto não tem registro nenhum de música, de instrumento musical, nem de nada. Eles começaram a servir ao Senhor, ofertando a Ele. Entenda isso, meus irmãos, que culto é entrega. A gente é contaminado, não tem como, a gente é fruto do nosso tempo. E muitos irmãos vêm de experiências e tradições de igrejas neopentecostais que dão uma ênfase nas bênçãos ao invés da presença do Senhor. E as pessoas saem de casa para ir buscar a bênção. E pensam que ir no culto é conseguir alguma coisa, às vezes fazer alguma barganha com Deus. Quando dá uma oferta é pensando em alguma coisa em troca. E estão sempre querendo. A nossa geração é uma geração consumidora. É uma geração de clientes em igreja, que chega avaliando o que aquela igreja tem de bom para me servir. Não chega pensando em que eu posso servir, o que eu posso entregar. E aí chega dessa forma. Você veio buscar a sua bênção, você não vai voltar de mãos vazias, irmãos. A gente nunca volta de mãos vazias, fica tranquilo, porque o nosso Deus, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E cada vez que a gente chega para cultuar, Ele derrama toda sorte de bênção sobre nós mesmos, é algo muito natural, mas culto ao Senhor é entrega. Esses homens viajaram de longe, e eles não vieram assim, deixa eu botar o dedo no pezinho do menino para eu conseguir trocar de camelo. Eu quero um camelo 0 quilômetro, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó, estou dando aqui essa oferta, mas tira minha pedra no rim. Ó, eu estou solteiro, eu vim aqui adorar porque eu quero descolar um casamento, vou voltar para casa com a minha varoa. Não, meus irmãos. Essa trabalheira toda, essa busca toda, foi atrás de uma bênção. A bênção é o próprio Jesus. A bênção é essa oportunidade de desfrutar dessa alegria, de estar diante do Rei dos Reis. E esse é um ponto muito interessante, porque Ele é o Rei do Universo. Eles chegam em Jerusalém perguntando, olha, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O menino tem uma estrela, gente. Na verdade, Ele é dono de todas elas. E eles chegam lá e vou abrir os meus tesouros agora, deixa eu dar aqui um pouquinho de ouro para ele. Por que isso? Eles ofertam coisas materiais. E o detalhe, Deus recebe essa oferta mesmo sendo dono de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele se esvaziou e se fez gente. Ele se fez ali, um ser humano como eu e você, para passar perrengue, igual eu e você. Irmãos, a Bíblia não detalha, mas eu tenho certeza que esse ouro foi usado e foi muito bem usado. E sabe por quê? Porque logo depois eles tiveram que fugir para outro país. Você tem noção do que é uma viagem internacional, ainda mais naquela época?
Eles despencaram de Belém e foram para o Egito, meus irmãos. Ainda tiveram que subsistir lá, permanecer durante um tempo, num país de língua estranha. E depois eles tiveram que voltar de lá, meus irmãos, com um bebê recém-nascido. Eu tenho certeza que tudo isso foi gasto. E foi assim ao longo da vida de Jesus. O ministério terreno de Jesus foi um ministério que foi sustentado com ofertas dos irmãos. E a Bíblia é clara com relação a isso. Jesus não ficou lá, não, peraí que eu vou ser um carpinteiro aqui durante o dia e vou pregar no fim de semana. Não, não foi assim não. A Bíblia diz que pessoas sustentaram esse ministério. Existia tesouraria no ministério de Jesus, meus irmãos. E não era só para ação social, não. É para manutenção deles e expansão desse ministério. Jesus ensinou para os seus discípulos, quando eles fossem, que eles fossem alimentados nas casas onde eles parassem, meus irmãos. Todo o ensino de Jesus a respeito da vida da igreja é obedecendo essa mesma lógica ao longo de todo o Novo Testamento e até os dias de hoje. Quem aqui recebeu Jesus como seu Salvador, dá um glória a Deus bem forte. Você só foi alcançado pelo Evangelho, porque alguém meteu a mão no bolso e financiou um missionário para sair da terra dele e vir pregar o Evangelho aqui no Brasil e plantar igreja aqui no Brasil. Isso aconteceu há gerações atrás, mas deixa eu ir chegando mais perto. Essa igreja que você está hoje, pessoas meteram a mão no bolso e ofertaram e foi comprado terreno. Esse templo que você está, pessoas colocaram a mão no bolso e adoraram ao Senhor, entregando. Aquele que é dono de todas as coisas, e justamente porque Ele é dono de tudo que nós somos. E por isso pessoas ofertaram. E aí o que aconteceu? Essa cadeira que você está aí, você só está sentado nessa cadeira porque alguém ofertou. Algum adorador do Senhor. Esse ar-condicionado que está deixando aqui a gente num ambiente mais agradável, está sendo pago por pessoas que estão ofertando ao Senhor como expressão de culto, meus irmãos. Assim como Deus escolheu receber ofertas para sustentar esse Cristo na terra, o próprio Deus na forma de gente, já que Ele se fez matéria por meio de coisas materiais, Jesus na terra hoje, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, também se move dessa mesma maneira, por adoração de forma material. E aí, meus irmãos, eu estou falando aqui de causas, eu estou falando aqui de motivos, não é? Para fazer isso, para fazer aquilo, mas entenda, você acha que eles estavam preocupados com isso? Todo adorador na Bíblia, o que ele quer é simplesmente honrar ao Senhor. Não é uma vaquinha que você junta dinheiro para pagar uma conta, para fazer uma coisa. É um ato de culto, é um ato de entrega. E aí chega na mensagem dos 3 presentes, que nós não sabemos se eram 3 magos, mas sabemos que eles deram 3 presentes. E esses presentes têm um significado. O primeiro que foi dado foi ouro. Você sabe o que o ouro significa? Dar ouro para um recém-nascido é uma coisa que não era comum, não. Ouro era um presente dado para um filho de um rei, aquele que seria rei no futuro. Então, quando eles chegam e entregam ouro para aquela família, eles estão declarando que Jesus reina. Isso é adoração. O Senhor governa sobre a minha vida. Eu olho para o Senhor e Ele guia, Ele governa e governa completamente a minha vida. Há um reconhecimento da realeza, do reinado de Jesus sobre nós. O ouro, em todas as Escrituras, representam preciosidade. Esses homens estavam entregando algo de precioso para o Senhor. E entenda, isso não tem a ver com valor. Tem a ver com você não estar entregando sobras ao Senhor. A clássica história da viúva pobre, que a maior parte do povo cristão conhece. Jesus começa a olhar o momento de entrega das ofertas no gasofilácio, que é essa caixinha com furo, onde a gente vai colocando as ofertas. E ele podia fazer isso porque essas ofertas eram para ele, embora aquelas pessoas nem soubessem disso. Mas ele estava ali analisando no espiritual, e não na contabilidade.
a qualidade daquelas ofertas. E ele olha grandes quantidades sendo colocadas, que espiritualmente não eram uma preciosidade, eram desonra para Deus. Eram restos, eram sobras que estavam sendo dadas para Deus. E uma mulher vai lá e dá uma merrequinha aos olhos humanos. Mas aquela mulher deu mais do que todos eles. Ela deu algo de precioso para o Senhor. O rei Davi, quando ele foi chamado para fazer um sacrifício ao Senhor, ele foi comprar uma terra para ali erguer um altar. E o dono daquela terra entendeu e quis ele mesmo adorar e falou, não precisa pagar nada não, pode pegar tudo, pode pegar o gado, pega aí a madeira e pode fazer. Aí Davi, não, isso não é culto não. Davi disse o seguinte, eu não darei ao Senhor algo que não tenha me custado nada. Sabe por quê? Porque culto é entrega, não é ritual, é entrega. É isso, meus irmãos. Qual foi a última vez que você de fato deu algo de precioso para o Senhor? Qual foi a última vez que você decidiu honrar ao Senhor com aquilo que de fato era precioso? Esses homens entregaram o ouro. E além de entregar o ouro reconhecendo a realeza, eles também entregaram outra coisa que era considerado naquela cultura algo muito precioso, que é uma coisa chamada incenso. E se o ouro mostrava e declarava que Jesus é rei, que reina sobre o adorador, o incenso reconhece que Jesus é Deus. Incenso é algo que em muitas culturas tem o seguinte significado, é algo apresentado diante de uma divindade. É algo muito precioso que é queimado e que sobe como uma fumacinha, num cheiro muito especial. E aquilo vai subindo ao céu, representando as nossas orações subindo diante de Deus. O incenso era algo que fazia parte da cultura hebraica desde os tempos lá do tabernáculo no deserto e até no Apocalipse. Ele carrega em toda a Bíblia esse significado de oração diante do Senhor. E quando a gente vê que esses homens entregaram esse incenso, a gente entende duas coisas, que eles estavam reconhecendo que Jesus é Deus. E que eles estavam apresentando algo precioso para Deus. Se o ouro tem a ver com a preciosidade, num sentido geral para nós, eu olho para o incenso, meus irmãos, e eu entendo que Deus escolheu algo precioso para representar a oração. Você sabe por quê? Porque para Deus a sua oração é preciosa. Talvez você nem considere tão preciosa a sua oração. Eu quero te dizer que para Deus ela é preciosa. A Bíblia diz lá em Apocalipse que essas orações estão sendo recolhidas diante do trono, até que as taças, os incensários vão se enchendo com as orações do povo de Deus. Você pode ter se esquecido da oração que você fez, mas Deus não se esqueceu dela. Porque a sua oração é algo que sobe como um aroma precioso diante do Senhor. Esses presentes, meus irmãos, não é porque eles estavam em três, mas porque eles carregam um significado profético. E por falar em adoração profética, vamos ao terceiro: ouro, incenso e mirra. Mirra é uma especiaria muito cara também, da antiguidade, e ela tinha várias funções, não é? Além dela ser usada como perfume. A mirra, ela também tinha um sentido medicinal, era usada como medicamento em várias situações, inclusive como anestésico. Mas, meus irmãos, um uso muito comum da mirra era para embalsamar cadáveres. Os egípcios, por exemplo, usavam no embalsamento, é isso mesmo, né? Embalsamento de múmias. E quando Jesus morreu, a Bíblia relata que pegaram o corpo dele e fizeram uma mistura com mirra. Fazia parte do natural, do tratamento, da preparação de um cadáver. Então, como é que eles chegam para presentear, chá de bebê dos magos do Oriente? E cadê a fralda? Não, eu trouxe aqui um negócio para defunto. Estranho, né? Mas deixa eu te falar, a adoração tem algo de profético. Eles estavam reconhecendo que Jesus nasceu para morrer.
De alguma forma, a mensagem da morte de Jesus já estava presente naquela adoração. A mensagem da cruz estava ali implícita, meus irmãos. Porque quando a gente começa a adorar o Senhor e a adoração é verdadeira e recebida por Ele, existe algo de profético em todo adorador. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Uma vez o povo de Israel ia entrar em guerra, e aí resolveram consultar o Senhor, manda chamar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, antes de consultar a Deus, ele fala assim, chamem um tangedor. E a Bíblia diz que enquanto aquele homem tangia o seu instrumento, veio o poder do Senhor sobre o profeta, e ele começou a profetizar. Quando Davi construiu um tabernáculo, e ele começou a fazer escalas, turnos de adoração, que foi a primeira escala do ministério de louvor que se tem notícia, não é? Não era um louvor para as pessoas acompanharem, para as pessoas assistirem, não. Era 24 horas por dia a gente adorando ao Senhor por meio de música, mas uma característica nos chama a atenção. Diz que os cantores cantavam, mas os instrumentistas escalados, eles estavam ali para profetizar com seus instrumentos. Vamos pensar em algumas adorações famosas da Bíblia. O Cântico de Ana. Aquela mulher que era estéril recebeu uma grande bênção na presença do Senhor. E quando ela recebeu, lá, se não me engano, no capítulo 2 de 1 Samuel, Ana começa a cantar uma canção de adoração ao Senhor. E esse cântico de Ana, ela começa a falar uma porção de coisa que não é só sobre ela. Ela começa a falar coisas que Deus faz, que derruba reis, estabelece outro no lugar, que exalta o humilde. E a gente que conhece o livro todo, de 1 Samuel e 2 Samuel, entende que essa mulher está profetizando sobre tudo que vai acontecer daí para frente. Sobre a história de Saul, sobre a história de Davi, simplesmente porque ela começou a adorar. O livro de Salmos está cheio de exemplos desse tipo, meus irmãos. O salmista começa a glorificar o nome de Deus, daqui a pouco está soltando profecia para séculos e séculos no futuro. Os salmos messiânicos são todos exemplos disso. Quando a gente começa a adorar o Senhor para valer, como a gente viu aqui esses magos do Oriente fazerem, a gente recebe direção de Deus. Essa adoração foi profética num nível que o último versículo que nós lemos, nós percebemos que eles foram avisados em sonho. Logo depois eles ofertarem a mirra, não é? Ouro, incenso e mirra. Logo depois desse tempo de adoração diante da presença, eles recebem uma revelação profética de Deus que salva a vida deles. Que faz com que eles não voltem para as garras de Herodes, mas que eles passem por outro caminho. Deus avisa para eles, e isso acontece, meus irmãos, com os adoradores. A gente é livre de muita situação difícil, porque a gente está adorando ao Senhor. Mas eu preciso lembrar vocês, nesse fechamento de mensagem, que nenhuma música foi tocada. Irmãos, eu não estou dizendo com isso que a música não faz parte da adoração. Mas entenda, ela pode muitas vezes não estar fazendo parte da adoração. Que sacrifício foi para você levantar a voz e cantar uma música? Será que foi só isso? Eu vim para cá para simplesmente, eu vim entregar uma música para Deus, é isso? Mas o que vai ser? Irmãos, o povo antigo não se apresentava de mãos vazias diante do Senhor. Você precisa entender que você precisa honrar ao Senhor. E isso vai além desse nível raso que a igreja moderna tem aprendido a fazer. Eu quero que você avalie a sua própria vida em cada uma dessas etapas. Às vezes a gente fica pensando assim, sabe? O dia que eu tiver muito eu vou ofertar bastante. Pena que eu estou num perrengue e hoje eu não consigo. A viúva pobre. Eu conversando com o pastor Elismar, que lidera uma agência missionária, enviando missionários para vários lugares, preparando missionários. Ele citou uma frase comum em missões, eu não lembro da frase completa, mas o final era assim: missões é feito com isso, com aquilo e com o dinheiro dos pobres. Não é rico que está ofertando,
para missões, meus irmãos. Aliás, às vezes que eu vi pessoas muito abastadas, raríssimas vezes eu vi pessoas realmente ofertando algo que condizesse com aquilo que recebia. Vocês olham para essa estrutura que nós temos hoje, que é uma estrutura simples, mas eu ouvi de muitas pessoas ao longo dos anos de que essa igreja aqui é rica, porque em pouco tempo a gente levantou essa estrutura. Tem gente que tem medo de vir aqui porque fala assim, não tem nem roupa para ir lá, esse povo deve ser todo rico. Porque viu aquela igrejinha e de repente, foi tudo para o chão, a gente estava aqui debaixo do galpão, as coisas foram avançando. Não, meus irmãos, foi a adoração de uma irmãzinha aqui, de um irmãozinho ali, de um outro ali. Eu me lembro uma certa situação que a gente tinha uma conta para pagar naquela semana, e era a época de construção que o contrato dizia o seguinte, se não pagar no prazo, era uma multa acho que de R$500 por dia, se não tivesse material ou não tivesse pagado a equipe, e a gente aceitou porque a gente precisava na época, pediu direção de Deus e foi na fé, e alguns irmãos começaram a criar problema em cima daquilo, não vai ter dinheiro, pastor Osias foi firme, vai ter sim, irmãos, do nada. Uma irmã idosa da igreja, bem simples, virou e falou, recebi um dinheiro aqui essa semana, toma 4.000, pô. Juntou com o que tinha, pagou a prestação. É assim, meus irmãos, é com gente que é adorador, que Deus tem feito a obra dele. A gente estava lá, meus irmãos, falando dos desafios da Ilha do Marajó, de que a gente está pagando a prestação do barco, que graças a Deus a gente conseguiu, meus irmãos, o barco que a gente precisava, mas precisávamos agora de um barco pequeno, para as coisas mais próximas, que o barco grande não dá para você ficar usando para coisa próxima, porque é muito combustível, e o pastor Ivan, falando a respeito daquilo, um irmão levantou a mão, chamou, veio ele e a esposa, a gente já tinha o motor, só faltava um casco de alumínio, o irmão falou, estou doando agora, e outro irmão virou e falou, eu vou doar tantas cadeiras, sabe? E gente simples, meus irmãos, o irmão que doou a cadeira, por exemplo, eu conheço de perto, já está doando um monte de coisa, sabe? Um irmão pedreiro que vai lá e doa o serviço dele, frequentemente, e coisas muito além que eu conheço, porque é meu amigo, eu vejo de perto. É lindo de ver, meus irmãos, isso é adoração, isso é serviço. Sabe, isso é honra diante do Senhor, vai muito além de você simplesmente cantar uma musiquinha animada, vai muito além de você declarar coisas, declarar é importante, como a gente viu, declarar que Ele reina, declarar que Ele é Deus sobre as nossas vidas, declarar a mensagem da cruz, tudo isso faz parte, mas vai muito além disso, culto é entrega ao Senhor. E quando a gente estava passando aqui, no decorrer do culto, alguns irmãos ficaram preocupados, e eu agradeço a eles a preocupação, mostra zelo pelas coisas de Deus. Não teve momento de oferta, Não só zelo, mas também a preocupação, eu quero adorar, Eu preciso ter o meu momento de adoração. Aí eu falei, eu sei que não teve, porque a gente vai encerrar esse culto adorando ao Senhor, como os magos fizeram, entregando a Ele parte daquilo que Ele nos tem dado, porque tudo que nós temos, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, o nosso fôlego de vida, vem dEle, meus irmãos. Nós apenas administramos isso. Se coloca de pé, deixa eu orar pela sua vida. Para você que talvez esteja desconfiado, meu Deus, estou aqui pela primeira vez, e no fim das contas, a pregação inteira foi para levantar a oferta no final, presta atenção, foi uma mensagem bíblica, de um jeito que igrejas por aí, que têm pregado bênção, não vão pregar para você. E você está num lugar, onde você pode lançar a sua semente, que aqui é um terreno fértil, meus irmãos. Nós oramos e zelamos para que todo recurso que entra nessa igreja seja usado para a glória de Deus. Nós mantemos obreiros de tempo integral.
Nós, meus irmãos, temos cultos missionários ao longo da semana, que nós damos alimentação para criança, nós damos alimentação para adolescente, nós mantemos as despesas desse lugar, e essa igreja é uma igreja relevante nessa comunidade. Essa é uma igreja que a estrutura não fica fechada a semana inteira, desperdiçada, para só num fim de semana ter alguns momentos de culto. Essa é uma igreja que a estrutura dela, que nós estamos mantendo com os nossos dízimos e ofertas, tem sido usada para a glória do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos como quem recebe algo. Pai, eu oro nesse momento, para que cada um desses irmãos cresça como adorador nessa noite. Que essa mensagem crie raízes em cada coração e venha transformar a nossa mentalidade, meu Deus. Que nós possamos nos tornar cada vez mais adoradores do Senhor. A tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E eu sei que alguns irmãos aqui gostariam de ter mais para investir mais ainda no teu reino. E eu oro por eles, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor confie a eles as riquezas dessa terra, para que eles transformem sim riquezas espirituais, alcançando pessoas, transformando famílias, alimentando famintos, meu Pai. Usa cada um desses que se apresenta diante do Senhor como verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor, venha nos servir nesse momento, tocando uma canção, profetizando uma canção, enquanto nós ofertamos a Ele. Você pode fazer isso de duas formas, trazendo em espécie aqui no gasofilácio e também por meio do QR Code, que está aí atrás de cada cadeira, também na nossa live, nas laterais da igreja. E eu quero que você se lembre de algo sempre que você for trazer a sua oferta ao Senhor. Eu estou trazendo para Cristo, e Ele está vendo a minha oferta, assim como naquele dia lá no templo de Jerusalém. Amém? Vamos servir ao Senhor.